Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar aqui para vocês um pouquinho do processo de análise das peças, né? Mais um aí para vocês. Hoje vai ser da bomba de óleo, né? Vou demonstrar um pouquinho o funcionamento dela também, como ela é montada aqui, como ela funciona, tá bom? Então vamos lá. Então pessoal, aqui eu tô com uma bomba de óleo desmontada, né? Esse aqui é o corpo da bomba de óleo, né? Essas três peças de alumínio, né? Essa é uma bomba usada, né? Então ela tem algumas marcas, algumas coisas aqui, mas nada de preocupante, né? E aparentemente uma bomba boa, né? Então para vocês entenderem como funciona aqui, essa é uma bomba trocoidal, né? Ela tem esse formato aqui. São duas peças, né? Essas peças elas trabalham em conjunto dessa forma. E conforme a bomba vira, né? Um lado aqui capta o óleo, né? Cria uma sucção aqui no motor e comprime através desses pequenos espaços aqui. Em breve eu vou montar ali, vocês vão entender melhor como isso funciona. E sai a pressão pelo outro lado aqui, tá? Então essa bomba é uma bomba dupla, tá? Ela tem duas partes. Uma parte é responsável pela lubrificação, né? Pela demanda de pressão de óleo de todos os componentes do motor. E a outra bomba, né, que é acoplada aqui junto, funciona somente para o sistema de refrigeração do óleo, né? De controle de temperatura do óleo. É aquela parte que vai para o radiador, que passa ali no quadro, né? Então tem uma bomba responsável só para esse sistema, tá? Então são duas bombas em uma. As duas são trocoidais, né? As duas trabalham da mesma forma. E eu vou demonstrar aqui esse passo a passo aqui da análise que é feita, né? Apesar de ser um componente usado, quais os parâmetros que a gente precisa ter aqui dentro, tá? Então pessoal, aqui tem uma bomba de óleo, ela está todinha desmontada, né? E todos os componentes internos, externos, enfim, tudo isso aqui faz parte de um conjunto de peças, né? E eles trabalham também em conjunto, tá? Então esse aqui é o corpo principal da bomba, né? Essas peças de alumínio. Essa é uma bomba usada já, então ela tem algumas marcas, né? A bomba de óleo ela sempre produz mais óleo do que o motor necessita, né? Então ela tem essas marcas e tudo. A gente vai conferir se está dentro dos padrões de medida. E se estiver tudo certinho, a gente pode utilizar ela sem problema nenhum, tá? É muito difícil encontrar uma bomba de óleo nova para essas motos, né? E geralmente uma bomba nesse estado aqui, no estado dessa aqui, promove uma lubrificação até mais que perfeita se as outras peças, os outros componentes internos do motor estiverem dentro dos padrões especificados pela fábrica, tá bom? Eu vou demonstrar aqui para vocês esses padrões. Então pessoal, essa aqui é uma bomba trocoidal, né? É uma bomba dupla, ela tem duas partes. Uma parte aqui, né? Esse é o sistema trocoidal, para vocês entenderem, né? São essas duas peças, uma estrela e um corpo externo, né? Elas trabalham dessa forma aqui. Ela tem duas bombas aqui, então como vocês podem ver, dois sistemas desse aqui, né? E o que acontece aqui? Ela é responsável, uma delas é responsável pela lubrificação principal, né? Pela geração de lubrificação da galeria principal do motor, e a outra é só para o sistema de refrigeração, de controle de temperatura do óleo, né? Que vai ali para o radiador, tá? Então, dos componentes aqui eu vou demonstrar para vocês um por um, né? Então aqui a gente tem a carcaça da bomba, né? Em alumínio. Nós temos aqui o eixo, né, principal, os rotores. Aqui temos alguns guias, os parafusos, né, de fechamento da carcaça. Aqui nós temos uma válvula de alívio que é da bomba menor, e aqui a válvula de alívio da bomba maior, tá? Algumas peças de vedação, um dosador de óleo que faz a lubrificação da transmissão, e aqui outros componentes, né, como os dutos de transferência de pressão de óleo, e aqui o pescador, né? E algumas pessoas conhecem como peneira. Vamos começar por aqui. Então essa peça, ela é conhecida como peneira justamente por ter esse formato de tela, né? E ela
faz uma pré-filtragem do óleo. Então qualquer pedaço ou qualquer impureza que tenha no óleo que seja grande o suficiente para não passar por aqui, não passa, né? Então aqui a sucção da bomba faz uma pressão negativa para puxar o óleo, e qualquer impureza fica parada aqui para não acontecer um desgaste excessivo, não machucar aqui os outros componentes, né? E não levar essa sujeira para dentro do motor. Então é importante que aquela peça esteja extremamente limpa, assim como todas as outras, né? E além disso, essa peça ela vai montada aqui, vou mostrar para vocês. Existe uma vedação, né? Então todos os componentes aqui, tanto de pressão negativa, que é o caso desse, como os outros de pressão das galerias principais, possuem vedações, né? Então aqui, essa vedação ela é encaixada, né? Para que vocês possam entender aqui. E aqui vai o pescador, né? Então ele é montado dessa forma aqui, lá dentro do motor. Fica aqui assim em pé. O óleo ele cobre, né? Ele fica mais ou menos aqui nessa altura quando o motor está desligado. E assim que você liga o motor, que a bomba entra em funcionamento, ela começa a succionar através, né, dessa parte aqui e distribui aqui para os dois lados, né? Um para a bomba principal e o outro para a bomba do sistema de refrigeração do óleo, tá? Aqui, esse outro lado aqui menorzinho é a primeira saída aqui para a tubulação que leva o óleo para a parte externa do motor, né? Então a pressão que é gerada aqui na bomba sai por aqui, né? Na verdade é desse lado aqui, ó. Então a pressão que é gerada aqui nessa bomba menor sai por aqui, então ela succiona por aqui, é comprimido e jogado aqui nessa saída. Todos esses componentes possuem, né? Aqui a gente troca depois, né? Na hora que vai montar, utiliza novos anéis de vedação, né? Então é um componente bastante importante aqui. Ele vai montado aqui dessa forma, né? E depois, na hora que todas as peças são colocadas lá dentro do motor, promovem uma excelente vedação aqui. Não pode ter perda de pressão por esses componentes, tá? Então, pessoal, essa aqui é a bomba principal, né? A bomba que gera mais pressão. Obviamente ela é mais larga, as peças são maiores. Então, da mesma forma que a pequenininha gera aqui, essa aqui também faz a sucção, né? Ela é responsável pela sucção mais forte aqui do óleo, pelos componentes serem maiores, né? Então essa carcaça depois vai montada dessa forma aqui, né? O óleo entra por aqui, né? Por esse lado, e sai por aqui, né? Vou mostrar para vocês intuitivamente como é que funciona para ficar melhor, né? Então essas peças elas vão montadas dessa forma. O eixo vai aqui, né? O eixo toca as duas peças, né? Que a gente tem a travinha, que é responsável pelo acionamento, né, mecânico aqui das peças. Então aqui nessa ponta vai uma engrenagem. Essa engrenagem ela fica em constante movimento conforme o motor funciona. E quando o motor funciona, a bomba vira dessa forma aqui, né? Então ela capta o óleo, né? Cria uma sucção aqui. O óleo vem para cá e ele é comprimido e sai por aqui, por esse outro lado, lá na saída principal aqui, né? A saída principal é ligada a esse duto, também com anéis de vedação, e ele é ligado na galeria principal do motor dessa forma aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui o padrão, né, o manual de serviço nos demonstra as folgas que a gente pode ter entre o rotor e os dois rotores, né, aliás, e entre o rotor externo e a carcaça, né? Além da altura aqui desse rotor com relação à tampa. Então essas três medidas são bastante importantes. Como é que a gente mede essa folga? Com um calibre de lâminas, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, pessoal, o manual de serviço, né, o fabricante nos especifica as folgas que a gente tem que ter entre os rotores, o rotor externo e a carcaça, né? E a tampa aqui, né? Então nós temos que fazer essas três medições. A gente faz isso utilizando essa ferramenta, que é um calibre de lâminas.
eu já deixei aqui as lâminas que eu possivelmente vou usar. Então eu tenho uma lâmina de 5 centésimos, de 10, de 15, de 20 e de 25, tá? Elas vão de 5 em 5. Entre os rotores, eu posso ter uma folga máxima de 10 centésimos, tá? E entre o rotor externo e a carcaça, uma folga máxima de 20, tá? De 20 até no máximo 25, que aí já é o limite de uso da peça, tá? Então eu vou demonstrar para vocês, né? Entre os rotores, eu vou medir aqui nessa face aqui, eu já vou... Ó, a lâmina de 5, que é a mais fininha que a gente tem, ela entra com certeza aqui. Ó. Então ela entra aqui com facilidade, né? E aqui também, ó, são as partes aqui do rotor que se tocam, né? Então ela entra com facilidade, tá? Então eu vou usar a lâmina de 10, né? A lâmina de 10 já entra justinha, tanto aqui quanto aqui. Ela já entra bem justinha, então ó, chega até a puxar as peças para fora. A de 15 nem entra. A de 15 nem entra. Então significa que esse parâmetro aqui tá dentro do especificado, tá? Agora entre o externo e a carcaça, da mesma forma, uma lâmina de 10 tá entrando até que bem justa, né? Vamos ver a de 15. A de 15 já está justa demais, ela nem entra, tá? Nem tá entrando. Então, tá certo, está dentro do especificado, né? Tá dentro dos padrões. A outra bomba menor é da mesma forma, né? É medida da mesma forma, só que eu vou montar o eixo aqui, depois eu faço essas medições, né? Eu posso fazer a medição aqui dessa forma que está montada só entre o rotor externo e a carcaça, né? Então aqui, ó, aqui já entra a lâmina de 15 centésimos, né? A de 20 não entra, a de 20 trava, não vai, chega até a entortar, tá vendo? Então, a folga que eu tenho aqui tá correta, tá dentro do especificado, tá? Então, é uma bomba que pode ser utilizada aqui, né, nesse parâmetro. Ainda falta medir a altura entre as peças aqui e a carcaça, né? Isso eu vou fazer com um micrômetro de profundidade, né? Entre as duas peças também, entre essas aqui e essa face, e essa aqui também, entre essas aqui e a face, tá? Lembrando que essa bomba, ela não possui retífica, né? Porque se eu tirar qualquer material aqui dessas partes, ela vai modificar a altura aqui. Então, se ela modificar a altura, você vai ter um problema com a engrenagem de acionamento, né? E vai ter um problema aqui no fechamento com os parafusos também, né? É importante lembrar também essa parte da lubrificação da transmissão, né? Então, depois, quando a bomba está montada, eu ainda tenho uma outra saída aqui, ó. Aqui é a entrada, né? Como eu tinha demonstrado, sucção, né? E aqui na tomada de pressão eu tenho uma outra saidinha, né? Então, a principal é aqui, né? Que vai para a galeria principal. E essa outra tomadinha, que sai aqui em cima, ela passa aqui através dessa pecinha, né? Isso aqui é um dosador, tá? Ela vai aqui para um duto específico para lubrificação do câmbio, tá? Da transmissão ali das engrenagens. Ela cria um jato em cima das engrenagens. Uma hora que eu tiver com uma carcaça aqui eu demonstro para vocês. E aqui também vai um anel de vedação, né? Então é bastante importante que isso aqui esteja bem vedado, né? Se essa peça não estiver montada aqui no lugar, você tem uma perda de pressão de óleo aqui, né? Você vai perder pressão de óleo aqui, a pressão vai sair por aqui ao invés de ir toda para a galeria principal. Então é importante que essa peça esteja aqui, o furo esteja de acordo também, né? Não é uma peça que cria desgaste, mas de repente alguém perde a peça e coloca uma peça com um furo grande, você vai ter uma perda de pressão aqui, tá? Então, pessoal, vou demonstrar aqui mais uma coisa que é bastante importante aqui, né? No sistema de lubrificação. Como uma bomba gera pressão, né? Ela gera pressão através da rotação, certo? Então, quando eu coloco o motor em funcionamento, ela já começa a gerar pressão. Só que, como o motor está em contato direto com a bomba através da engrenagem, né? Esse contato não para assim que a engrenagem do virabrequim começa a girar.
a bomba também vai girar, né? Então, no momento que eu dei partida no motor, isso aqui já começa a virar, né? E quando eu tenho uma rotação de 1000 RPM, ela está virando mais devagar. E quando eu tenho uma rotação de 4, 5, 6 mil RPM, ela está girando mais rápido consequentemente, né? Então ela trabalha sempre em conjunto com a rotação do motor. Quando eu tenho uma rotação mais elevada, eu tenho uma geração maior de pressão de óleo, né? Então, eu possuo aqui uma válvula, que é bastante importante, que é essa aqui, né? Por isso que ela está aqui. Essa aqui é uma válvula de alívio de pressão. Então, se eu tiver uma pressão excessiva, né, sendo gerada pela bomba, e não tiver alguma coisa que controle essa pressão, eu vou ter problemas com outras partes, com vedações principalmente lá no motor, né? Então, se eu tiver uma geração de pressão maior do que eu deveria, eu vou ter vou começar a ter vazamentos em retentores, em juntas, tá? E o sistema vai trabalhar de maneira incorreta. Então essa aqui é uma válvula de alívio de pressão, ela tem que ser inspecionada também, né? E como ela funciona? A pressão ela chega aqui em cima, né? Aqui nós temos um êmbolo que trabalha lá dentro, né? Dessa forma aqui, e uma mola que é o que faz o sistema de controle, né? Então essa mola ela tem uma constante elástica, né? Então ela tem que estar dentro desse padrão, tá? E um comprimento, né? Isso aqui a gente pode medir também. E a folga entre essas peças também tem que ser inspecionada, né? Então se essa folga for excessiva, você também vai ter perda de pressão, né? Aqui a gente não tem praticamente folga, né? Mas a gente ainda vai medir essas folgas aqui, tá? Então ela trabalha dessa forma, né? Então com o sistema hidráulico aqui em funcionamento, né? Aqui vai uma trava para fechar esse sistema, né? Então essa mola já tem uma pré-carga, né? Eu diria. E quando o sistema entra em funcionamento, começa a gerar pressão, ela controla. Se a pressão for maior do que a pressão exercida pela mola no êmbolo, né, a pressão de óleo que chega que for maior, essa válvula vai abrir, né, esse êmbolo vai descer, vencendo a força da mola. Deixa eu pegar só para abrir aqui. Opa, foi demais. Ele vai abrir, né? Então, ele lá dentro ele funciona dessa forma, ele vai abrir, vencendo a pressão da mola, e vai permitir a saída do óleo através daqueles furos que tem ali dentro, que vão sair aqui, ó. Vou mostrar para vocês, né? Então, o óleo vai sair aqui por esses 4 furos que a gente tem aqui dentro, né? Então, é imprescindível que isso aqui também esteja limpo, para que nenhuma impureza venha a criar riscos aqui, nem nada, né? Não pode ter, porque senão você tem perda de pressão de óleo aqui também. E essa peça também possui uma vedação, né? Um anel O-ring. Esse aqui é o que estava montado no motor. Aqui a gente também vai substituir por um novo, e ela vai encaixada lá na galeria principal, tá? Então toda a pressão de óleo gerada pela bomba passa através desse duto, vem até a galeria principal, e na galeria principal a gente tem montada essa peça aqui, tá? Aí daqui em diante a pressão de óleo vai ser controlada, né? Então, só para que vocês usem como referência, nós temos a pressão de óleo do motor a 80 graus Celsius, né? A 6.3 bar, se não me engano, a 6.000 RPM. Então, acima disso, vamos supor que esteja 8.000 RPM, essa válvula já vai estar trabalhando, ela vai estar aberta, o excesso de pressão de óleo vai ser jogado de volta pro cárter, né? E vai controlar a pressão para que não aconteça aqueles problemas que eu falei para vocês. Além disso, com a temperatura do óleo, a viscosidade dele é alterada, né? Então, um óleo mais viscoso, a bomba, querendo ou não, gera uma pressão um pouco maior, né? Então, essa válvula é importante por conta disso. E além da válvula da galeria principal, a gente tem a válvula de alívio também da bomba menor, né? Ela fica acoplada direto aqui na carcaça da bomba. Da mesma forma que a grande, ela controla uma rotação maior, que tiver uma geração maior de pressão de óleo, ela joga o excesso para fora. Aqui é mais intuitivo, mais fácil de entender, né? Então aqui é mais intuitivo, mais fácil de entender. Eu tenho da mesma forma um êmbolo, né?
Aqui vocês podem ver os furos. Ele trabalha aqui dentro, né? E aqui, ó, vou tirar os rotores aqui. Aqui eu tenho a geração de pressão de óleo. O excedente vai ser jogado ali, né? E esse êmbolo trabalha aqui dentro. Da mesma forma, ele tem uma mola, uma pré-carga, né? Diferente daquela, porque aqui a pressão tem que ser menor. E ele trabalha aqui dentro dessa forma aqui. Então, conforme a pressão é excedente, né? Ele vence a força da mola. Que é difícil de abrir, olha lá. E aí quando abre a válvula de alívio, o óleo sai por aqui e volta para o cárter, né? Ele sai aqui da linha de pressão. E quando a rotação cai ou alguma coisa do tipo que diminui a pressão, né? Pode ser até a temperatura, isso aqui ele fecha de novo, não permite mais a saída de óleo. Da mesma forma que a outra, isso aqui tem valores, né? Que tem que ser conferidos, né? Essas peças elas têm que trabalhar livres aqui dentro, né? Aqui ainda eu vou fazer um polimento nas peças, né? Para tirar qualquer impureza, né? Então aqui, ó, vocês podem ver, aqui foi só uma pré-limpeza para demonstrar para vocês, né? Para fazer as medições. Mas a hora que tiver tudo limpinho, aqui dentro vai ficar uma superfície bem espelhada. Ela já está, né? Uma superfície usinada e polida. Então ela já está bem espelhadinha, né? E essa peça também vai ser polida. Os valores vão ser conferidos aqui. Se tiver tudo dentro do padrão especificado pelo manual de serviço, a gente fecha aqui, né? Essa peça, no caso, é fechada através de a mola, né? Depois de colocada, a pré-carga dela é feita, né? E ela é fixada através de uma cupilha, né? Dessa forma aqui. A cupilha também a gente substitui por uma nova, né? Para não ter problemas. As cupilhas nunca devem ser utilizadas, apesar de estarem em bom estado, né? Assim como as vedações também, todas têm que ser substituídas para não gerar um problema aí futuro, tá? Então é isso aí. Esses são um básico aqui do funcionamento de uma bomba de óleo. Espero que tenha entendido aí um pouquinho da análise que a gente faz, né? Então, se algum desses valores estiver fora do especificado, a gente troca essa peça, né? A gente não utiliza. É uma peça importante, né? Então, um motor que tem baixa pressão de óleo não funciona corretamente, né? Você tem um desgaste excessivo de outras peças, né? Então, é imprescindível que o motor montado com bronzinas novas, com pistões novos, enfim, com tudo, tenha esses valores de folga e tudo mais conferidos para que você monte a peça e tenha um correto funcionamento, tá? Então, assim como no virabrequim a gente faz aquela medição, aqueles cálculos e tudo, aqui a gente também faz, né? E assim como em outros componentes de transmissão, né? Correntes, enfim, todos os componentes internos do motor passam por essa análise, passam por essa limpeza, né? Em breve eu vou fazer aqui uma transmissão também, vou mostrar para vocês. E isso aqui é bastante importante, né? E principalmente a limpeza, viu? Então não adianta você ter peças boas também se não forem bem limpas, não forem bem inspecionadas, né? Aqui foi uma limpeza prévia, como eu falei, ainda vou fazer uma limpeza mais aprofundada aqui. Vou fazer as medições e depois sim a montagem e deixar prontinho. A hora que eu estiver montando o motor, eu venho com essa peça, eu já sei que ela é boa e já monto lá no lugar, tá bom? Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aí. E não esqueçam de curtir o vídeo, né? E se inscrever no canal para receber aí novas notificações sobre os outros processos que a gente vai fazer mais adiante aí na montagem dos motores, tá bom? Um grande abraço a todos.